Graça e paz, meus irmãos. Vamos nos colocar em pé. Vamos louvar ao Senhor com o hino número 366 do cantor cristão. Hino número 366. Primeiro domingo do ano de 2022. Com firmeza. Pai querido e amado, com tua misericórdia e a tua graça nos alcança.
salvação, tem vida eterna, perdão para os pecados, proteção em todos os níveis, em todos os... (67) Que alicerce tendes para construir uma casa firme para resistir grande tempestade que há de chegar e a instável casa há de derrubar. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Como faz a areia na fundação, fazem nossas obras da salvação. Pois alguém que só em si mesmo crê no Senhor Jesus ainda não tem fé. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Os cristãos, porém, que deveras creem pelas obras, mostram a fé que tem, sua fé firmada no Salvador, na maior procela e luz sem temor. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Glórias a Deus, os irmãos podem se assentar. Você que está nos assistindo, pode também nos assistir pela rádio ao vivo. Você pode estar apontando o seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui à sua direita, à minha esquerda, aqui no alto. Aponte o celular e você já estará entrando automaticamente na nossa rádio web www.radio7ibpc.com. Você pode também estar vendo ao vivo na página do Facebook Igreja Batista em Parque dos Camargos e também na página Pastor Sérgio Salvádio. Além de ver as mensagens na nossa rádio e o QR Code, se estiver ali na câmera, ali pode ser que saia. Você tem que ir num outro celular que está ao vivo aí, Igreja Batista em Parque dos Camargos, e apontar para o QR Code, e aí você entra automaticamente na nossa Rádio 7 IBPC. Você pode também ver as nossas mensagens no YouTube, numeral 7 IBPC maiúsculo. Edmar, Deus abençoe, seja bem-vindo
A todos quantos estão assistindo, Deus abençoe a todos, que a graça, a paz, a bondade e a misericórdia do Senhor vos alcance. Nós estamos estudando a palavra do Senhor de livro a livro, de capítulo a capítulo e de versículo a versículo, de forma textual, expositiva e apologética. E nós estamos estudando o Evangelho de João e estamos no capítulo 18. E temos por tema dos versículos 1 do capítulo 18 até o versículo 25 do capítulo 21, traição, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Traição, morte e ressurreição de Jesus Cristo. E nós vamos estar meditando na manhã deste dia, em João capítulo 18, de 15 a 18, e aí a gente pula alguns versículos, do 19 ao 24, e vamos ler do 25 ao 27, porque há uma interrupção aqui do apóstolo do amor, de João, o discípulo de Jesus Cristo, de fazer uma narrativa intermediária para depois voltar na segunda negação de Pedro junto aos serventes e aqueles que estavam ali na casa do sacerdote Anás, que não era sumo sacerdote propriamente dito naquele período, porque quem era sumo sacerdote era o seu genro Caifás. Ele também tinha outros 5 filhos que eram sacerdotes, mas o sumo sacerdócio na religião judaica naquele tempo, ele era vitalício. Então, antes de Caifás, Anás foi sumo sacerdote. Então, se você é leitor da palavra de Deus e está vendo aí Anás e Caifás, o sumo sacerdote, naquele ano, o ano da prisão, do interrogatório e de toda aquela situação vexatória acerca de Jesus Cristo, ocorreu quando Caifás era sumo sacerdote. E Caifás tinha uma relação política muito boa com Pôncio Pilatos. Então havia ali uma parcialidade juntamente com eles. Então Jesus é manietado, preso, aprisionado lá no Getsêmani, e ele é levado até a casa de Caifás. Em primeiro lugar, ele vai até a casa de Caifás. E nós percebemos aí também que havia um vínculo de amizade entre Jesus e João, o discípulo. Tanto é que João, ele entra à casa de Caifás, e depois ele fala com Caifás e chama Pedro para entrar junto com ele. Aqui vai acontecer a traição, a negação de Pedro a Jesus, que já tinha sido avisado por Jesus. Antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Se nós não colocarmos uma vírgula aí, fica mais do que perfeito. E aí, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negará. Antes que o galo cante, vírgula, 3 vezes me negarás. Então, depois que Pedro vai negar por 3 vezes a Jesus, o galo canta. Então nós vamos estar lendo agora a palavra de Deus, João capítulo 18, versículo de 15 a 18 e de 25 a 27. Deixa eu ler aqui. Não sei se o Alex está pronto lá, mas a Giovana deve estar dando um bailezinho lá.
está escrito assim na palavra de Deus. E Simão, Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. E esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava da parte de fora, à porta. Saiu então o outro discípulo, João, o discípulo do amor, que era conhecido do sumo sacerdote, e falou com a porteira, levando Pedro para dentro. Então a porteira disse a Pedro: não és tu também dos discípulos deste homem? Disse ele: não sou. Ora, estavam ali os servos e os servidores que tinham feito brasas e se aquentavam porque fazia frio. E com eles estava Pedro aquentando-se também. Vamos do 25 ao 27. E Simão Pedro estava ali e aquentava-se à beira do fogo. E disseram-lhe, pois, não és tu também dos seus discípulos? Ele negou e disse: não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: não te vi eu no horto com ele? E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. Pai querido, Pai eterno, Pai bendito, é na dependência do Santo Espírito do Senhor, é a tua palavra. Eu vi e li o testemunho de João acerca do que aconteceu literalmente no interrogatório prévio para tentar achar alguma culpa no Senhor para ter do que ele acusou. A palavra do Senhor é o povo do Senhor, aqueles que ainda não é povo do Senhor, que ouvirão a tua palavra. E eu sei quem que tem contato com a tua santa e bendita palavra pode abster. Falar de Jesus. É com essa missão e descansado na tua palavra, porque creio que é a tua palavra, é o Logos que está aqui, a palavra que liberta. Apenas a tua palavra, e a tua palavra total do Senhor. E aqueles que vão ouvir e ver, e possam ser atraídos pelo Senhor, por teu amor, por tua graça. A palavra que vai ser falada agora para o teu louvor e para a tua glória, no nome de Jesus. Amados do Senhor Jesus Cristo, essa palavra tem como subtítulo ou subtema o fracasso do apóstolo Pedro. E tem para mostrar o outro lado do apóstolo Pedro.
nós vimos algumas coisas acerca da tempestividade deste apóstolo, do seu temperamento forte, e nós vimos que através desse temperamento forte, um homem desse álcool, o soldado, aquele que ele cortou a sua orelha. Ora, aquela era uma noite de lua cheia e eles estavam ali com as lanternas, por mais deficiente e baixa luminosidade que fosse as lanternas, dava para identificar claramente quem que eram os personagens que estavam ali. Quando Jesus se apresentou e na sua apresentação, Jesus de novo perguntou acerca e ele respondeu. A manifestação do apóstolo Pedro em tirar a sua espada da sua bainha, não é da bainha de soldado nenhum, nem do templo e nem dos soldados romanos. Ele tirou a sua espada da sua bainha e não é que ele era ruim, estado mal naquela hora e só foi cortada a sua orelha direita. Ela colou pelo poder de Deus, porque aquele Jesus que cola a orelha de Malco, o soldado, é o mesmo que formou o homem conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança e soprou nas narinas dele o fôlego de vida e o homem se tornou alma vivente. Nada do que Jesus Cristo fazia era inédito, porque ele já havia feito outras vezes e ele é o Deus Todo-Poderoso. E eu posso voltar para o prólogo, que é João capítulo 1, dos versículos de 1 em diante. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas que foram feitas por Ele. E nada do que foi feito não passou pelas mãos dele. Então, Jesus é aquele que disse, Fiat Lux. O que é isso? Que haja luz. Então está aqui o Verbo encarnado, o Deus Salvador, e ele apresenta-se àquela soldadesca, tanto do templo quanto dos romanos, e eles caem por terra, só de ouvir a identificação de Jesus Cristo que lemos em Êxodo capítulo 14, da quarta-feira passada. Então, está aqui agora a demonstração deste tempestivo, desse tempestuoso Pedro, deste colérico, deste sanguíneo Pedro. Não vamos dizer que por fracassar deixou de ter amado a Jesus Cristo. Não vamos dizer aqui que o seu fracasso foi dado à sua coragem que deixou de acontecer. Ele é aquele que transgride contra a lei, cortando a orelha. Se nós formos ver Código Civil, nós vamos ver que havia uma intenção de matar, e deve ter uma lei e um artigo, e na nossa Carta Magna deve ter alguma coisa que tem a pena, e aí dá para se somar a pena muitas outras coisas. Este assunto aparentemente foi encerrado com o milagre de Jesus em colar a orelha. Creio que não ficou marca nenhuma, creio que não ficou
Pior do que era. Se ele tivesse a orelha, acho que de abano, deve ter ficado certinha, que é onde Deus põe a mão, as coisas. Mas Pedro não temeu isso. Ele vai seguindo Jesus de perto. Ele vai tomando os devidos cuidados dele. Mas Jesus foi introduzido dentro da casa de Anás, sacerdote, mas sumo sacerdote vitalício. Mas João entrara junto pela amizade que ele tinha com Caifás, pelo conhecimento que João tinha. E a Bíblia ela não traz nenhuma explicação de oriunda de quê, ou porquê, ou como. O fato é de que a Bíblia narra, e isso é o importante, de que João entrara na sala, no lugar onde Jesus Cristo está ou vai ser previamente interrogado. Passa por um interrogatório de um sacerdote com larga experiência. Então, porque queriam achar um crime em Jesus Cristo para que pudesse condená-lo, e a condenação aqui era sentença de morte, então leva-se primeiro àquele que tem mais experiência. E Simão Pedro, o outro discípulo, seguiam Jesus. E este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. Jesus já livrara eles, dizendo que não tinha nada a ver com eles. E isto volta à tona mais à frente. À noite, quando nós estaremos falando do versículo 19 ao versículo 24, Jesus é inquirido ou interrogado para que pudesse estar falando ao sumo sacerdote e às testemunhas e autoridades presentes qual era o ensino secreto, qual era o ensino oculto de Jesus. Amados de Jesus, deixa eu vos explicar que o Evangelho é o poder de Deus de luz e não dá para se esconder a luz. Então Jesus Cristo vai em sua própria defesa e como tinha um número de testemunhas ali, então Jesus vai falar a eles que tudo aquilo que Jesus havia ensinara publicamente. Não há ocultismo no Evangelho. O Evangelho é para ser falado em qualquer lugar, em qualquer hora, da mesma forma e da mesma maneira, porque não tem nada para se encobertar. Não há nos ensinos de Jesus nada subversivo contra a ordem, contra a moral, contra a família, contra os bons costumes. Pelo contrário, Deus, por ser santo, por ser luz e por amar a todos, Ele procura falar em alto e bom som. Sempre nós vemos Jesus ensinando, porque é mestre por excelência, é rabi, e mais do que rabi, é rabone, mais do que mestre, ele colocava as pessoas no alto, como uma concha acústica, e ele fala de baixo para cima, e eu creio que Jesus tem um poder de aquela soldadesca, que era mais do que uma centúria,
ou eu, caem todos por terra. Então, o poder da palavra, o poder de Deus. Então, tudo aquilo que Jesus dizia publicamente. E ele está ali. E Pedro continua preservando-se, temendo alguma coisa, ou per si, ou por seus familiares, ou por seus amigos. O fato é de que o que passa a ser personagem central aqui nesta narrativa do pré-interrogatório de Jesus Cristo é a figura, é a pessoa, é o personagem, é a profecia de Cristo que está sendo cumprida aqui. Jesus, quando disse a Pedro, não estava rogando a Pedro uma praga para diminuí-lo perante a sociedade. Ele apenas, na sua presciência onisciente, ele conhece todas as coisas, e ele diz: antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Isso começa já quando João quer colocar Pedro para dentro, para Pedro poder estar acompanhando o que está acontecendo com Jesus. Não havia poder em João, não havia poder em Pedro, não havia poder aos outros 9 discípulos de evitar que Jesus entregasse-se espontânea e voluntariamente para ser crucificado, porque ele veio para isso. Todas as coisas que estão acontecendo é do conhecimento da eternidade passada, programada para aquele dia, para aquela hora, para aquelas pessoas, para tudo o que está acontecendo ali. Nada do que está acontecendo é desconhecido de Deus, para que Deus, descuidado, não pudesse intervir. E nem precisaria de Deus intervir, porque o poder de Cristo é tremendo. Satanás, mesmo conhecendo a Jesus na eternidade passada, disse a ele no pináculo do templo: pois a teus anjos dará ordem a teu respeito, para que não tropece em nenhuma pedra. Quem era Anás na presença de Jesus? Nada, uma criatura. Quem era a soldadesca do templo? Nada. O que era aquela casa? Uma fortaleza onde Deus não podia intervir, ou uma palavra de Jesus destruir a todos? Jesus tem todo o poder no céu. Está acontecendo porque Deus assim o quis, porque este era o plano único de Deus de buscar e salvar o que se havia perdido. E ainda que surja em o seu coração, acenda em o seu coração uma ira contra o sumo sacerdote, uma ira contra os soldados, aquilo está estabelecido por Deus. Então, toda esta farsa sendo levantada para achar do que acusar Jesus Cristo, e nós sabemos que ele é o Cordeiro sem mácula, que não tinha do que acusá-lo, mas ele se submete, porque esse era o meio pelo qual ele seria crucificado. Então está no controle de Deus. Pedro não sabe disso. Pedro é criação de Deus. Pedro é discípulo de Jesus Cristo. Jamais havia imaginado que aquele período de 3 anos e meio
culminaria em uma situação dessa. Não que não tivessem sido avisados, mas por certo não atentaram para o plano de Deus e não atentaram o porquê foram escolhidos por Deus. Estão ali para ver e para ouvir. E vendo e ouvindo, aprendendo com Deus de uma maneira presencial. Quando a Ludmila falou hoje pela manhã acerca de Marta e de Maria, e da melhor parte, e Maria era sobrecarregada nos afazeres, é de que aquela era uma sociedade privilegiada. Aquela era uma sociedade que tiveram contato com o Verbo vivo, com o Deus encarnado. Então, aquele período, aquele tempo era... Quantos de nós já não dissemos em algum momento que queríamos tocar na orla da veste de Jesus? Assim como aquela mulher tocou. É muito bom nós estarmos na casa de Deus, porque Ele está presente aqui. Sempre quando eu falo às pessoas, quando estou trabalhando com libertação, ou cura, ou alguma coisa, eu digo, fale com Ele. Ele está aqui. Eu não posso fazer nada, mas Ele pode. Então aquelas pessoas perderam a oportunidade de estarem com Deus e de desfrutarem de Deus as maiores benesses possíveis. Você já imaginou comer do pão que Jesus multiplicou? Você já imaginou comer dos peixinhos que Jesus multiplicou? Você já imaginou, e não estou incentivando a bebida aqui, beber do vinho que Jesus transformou da água? Você ver cegos verem, mudos falarem, leprosos serem limpos. Então é desta melhor parte que Jesus está falando. Aquele tempo era perfeito. Então, se você tem um tempo para estar com Jesus Cristo, ainda que você tenha muitas outras coisas para fazer, fique com Jesus, porque é a melhor parte. É dentro desse sentido que Jesus falou para amar. Marta, Marta. O tempo ia passar e, oriundo daquilo que Jesus ia fazer em seguida de ressuscitar a Lázaro, como vimos na mensagem anterior, se ele continuar assim, nós perderemos nosso posto e perderemos a nação. Então criaram ali aquele argumento de que vocês nem imaginam que um só homem pode pagar por toda a nação. Então, é dentro desta temática em que Cristo é levado até a presença de Adão. Ache nele algum mal. E eles vão inquirindo. Mas o personagem é Pedro. E aqui está se cumprindo a profecia. E o sumo sacerdote interrogou a Jesus. E Simão Pedro, o outro discípulo, seguiam a Jesus. E esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote. Entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava à parte, fora. Aqui nos comentários bíblicos, no átrio, no pátio da casa, no quintal da casa. Então saiu outro discípulo, foi até Pedro para chamar Pedro para entrar. E quando chamou Pedro para entrar, a porteira, a serviçal que estava ali, encarregada de deixar entrar aquilo que previamente já havia sido orientado, então abriu-se uma exceção para Pedro entrar em cena. Jesus conhecia a porteira. Jesus conhecia o sumo sacerdote. Jesus sabia disso e não interrompeu e permitiu que Pedro ele entrasse, porque ali é a hora
da verdade de Pedro e Deus. O fracasso de Pedro não é aquele fracasso em que é percebido pela sociedade. As pessoas que estavam ali não tinham ideia do que estava acontecendo naquele palco, naquele que é um cenário previamente montado. E aí começa a descida de Pedro diante das nossas vidas, momentos de ascensão a Deus e momentos de queda diante. Começa a mostrar o seu lado fraco. Então, a porteira. Quem que é a porteira? Uma serviçal. Qual o poder de uma porteira? Deixar ou não deixar entrar se previamente for instruída. Mas não veio nenhuma instrução a ela. Causar problema aqui dentro. Lá no Getsemane ele já cortou a orelha. Não veio nenhuma informação dessa. A porteira reconheceu. E quando a porteira falou com ele, imediatamente ele disse, não sou. Diferente de Jesus. Então, a negativa de Pedro mostra o nosso caráter. Jesus, ele jamais podia negar-se a si mesmo. Nós negamos. Eu já experimentei isso algumas vezes, em algumas situações, em alguns lugares. Mas você não é crente? Não, a minha mãe é. Meu pai é. Mas dá um negócio tão ruim dentro do coração que eu vou negar por quê? Para ser bem visto e bem quisto e recebido pelos. Está procurando novos amigos. É que nem a gente que sabe que não há comunhão com luz e trevas. A gente quer fazer a amizade com quem não é de Deus. E em 3:3 de Amós diz, acaso andarão dois juntos se não tiver o mesmo entendimento? Pedro queria agarrar-se a alguém. Então a criada disse, você não está com ele? Não, eu não sou. Não sou. E aí é o começo da experiência mais amarga na vida de Pedro. E Pedro estava ali na parte de fora. E em Lucas capítulo 22, 34, o Alex ele não vai estar colocando ali, creio que não. Lucas 22, 34, vamos ver aqui. Isso tudo é elaborado para funcionar como um reloginho, mas às vezes não é assim. É do jeito que é. 22, 34. Mas ele disse, digo-te, Pedro, que não cantará o galo hoje, antes que 3 vezes negues que me conhece. Não é amanhã, não. Jesus é o Deus do agora. E ele diz o que vai acontecer com Pedro. E Pedro expõe aqui o seu pecado para com o seu Senhor. Não se lembrou do que Jesus havia falado com ele horas antes. Vamos usar a expressão da década de 80, quando nós tínhamos a telefônica ainda com os seus orelhões em todos os lugares espalhados
aqui no estado de São Paulo, não sei se em todo o Brasil, mas as outras operadoras, por certo, também tinham seus orelhões. A ficha não caiu. Espontaneamente, da cara de pau, disse, não sou eu. Por quê? O objetivo era estar mais perto de Jesus. E para se estar mais perto de Jesus, a via correta não é negar a Jesus. É crer em Jesus. Perto de Jesus, pecando contra Jesus. Não se pode estar perto de Jesus sendo omisso. Omissão. Não se lembrou o que o seu Senhor havia profetizado horas antes acerca disso. E continua a narrativa de João que estava ali. Ora, estavam ali os servos e os senhores que tinham feito brasas. A noite era fria. E se aquentavam, porque fazia frio. E com eles estava Pedro, aquentando-se com ele. A intenção é chegar até Jesus, negando a Jesus e retardando a sua chegada. Só Jesus sabe o porquê. Então ele continua no propósito de fazer amizade com aqueles que não pertencem a Jesus. Nunca faça amizade ou ande na roda dos escarnecedores. Os que estavam se aquecendo ali eram religiosos contrários aos ensinos de Jesus. Essas coisas são importantes. Pedro, tentando ocultar-se, juntaram-se aos inimigos de Deus. Aqui é aquela máxima, quem não pode junte-se a eles, junte-se a ele. Tem que trocar essa pilha aí, passa ali. Então, essa não é alguma coisa para ser feita nunca. Sempre nós temos que estar com aqueles que pertencem a Deus. Mas então eu vou viver numa bolha. Eu estou no mundo, eu não sou do mundo. O máximo que você pode fazer é aproximar-se com a intenção de ganhar a vida sem medo de perder a sua vida. Era um misto, era uma guerra dentro do coração de Pedro. Queria entrar, queria estar, mas até chegar, a identificação é clara. Por quê? Nós somos diferentes. Há uma característica lá nas nossas vidas. O nosso vocabulário é diferente. A nossa maneira de ser é diferente. Então nós somos identificáveis, sim, em todos os lugares onde nós vamos. É público e é notório que a linguagem que nós falamos, que os costumes que nós temos, denuncia quem somos. É muito fácil alguém chegar a nós e dizer: você é crente. Na fila da padaria, no açougue, em qualquer lugar. E se nós abrirmos a nossa boca, e o nosso coloquial, o nosso comportamento, a nossa forma de ser, não precisa usar paletó e nem gravata.
Paletó e gravata não é marca de crente. Marca de crente é a luz de Cristo que brilha em nós. Não precisamos de sermos aquecidos, porque o Espírito Santo aquece os nossos corações. Mas Pedro está ali, e lá em Lucas 22, 56, a luz do fogo revelador denuncia, e Pedro é imediatamente reconhecido. Então, nós vamos ver ali o passo, o pecado reincidente. Havia pecado com a porteira. João 18, 25. E Simão Pedro estava ali. E aquentando-se, disseram-lhe, pois, não és tu também dos seus discípulos? Ele não se lembrou do que Jesus havia falado a ele. Antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Ele negou e disse, não sou. Oh, amados do Senhor Jesus Cristo, de novo, a amnésia momentânea tomou conta de Pedro. O medo paralisou a Pedro. Estava no meio dos inimigos de Deus. Sua vida estava em risco. Até aqui ele não faz nada que dá a entender que ele vai ali para resgatar a Jesus da mão daqueles que o havia aprisionado. Se já lá no Getsemane ele é vulnerável, uma só espada para tantos soldados, imagine dentro daquele bunker, daquela estrutura religiosa, quantos estavam ali? Então, vamos preservar a vida. E a Bíblia diz, aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Então, ele tinha que identificar o que lhe custaria, ou que lhe causaria nada. Porque Jesus disse, aqueles que tu me destes, nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição. Era protegido por Deus. Vocês viram? Deixa eles ir embora. Pedro não precisava de maneira nenhuma ir até a casa de Anás. Pedro não precisava de maneira nenhuma ter elaborado um plano com João. Disse, você tem acesso, mas não me deixe de fora. Eu quero ver. A motivação só Deus sabe. Uma curiosidade, às vezes, pode implicar em pecado. E aqui já pela segunda vez. Sabe? Se as ânsias do coração ódio está dentro do seu coração, porque a profundidade maior, a angústia maior, a frustração maior dos servos do sumo sacerdote
um dos servos do sumo sacerdote, perante daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: não te vi eu no horto com ele. E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. Amados de Jesus Cristo, 3 oportunidades em revelar-se. 3 oportunidades para não pecar. 3 oportunidades para estar em constante comunhão com Deus. Mas bastou estar com a sua vida em risco para que aquele sentimento de autopreservação ascendesse em o seu viver para continuar em liberdade, para continuar com vida. E amados de Jesus Cristo, a negação não lhe adiantou nada, causou-lhe um tremendo prejuízo espiritual. Por que dizer que não é de Jesus? Por que ser um crente secreto? Por que não declarar: olha, embora eu seja pecador, embora eu seja falho, embora eu seja fraco, mas eu creio em Jesus. Amo a Jesus. E por Jesus eu dou. Arrebatado. E se for, será com toda a igreja. Deus tem prazer na morte dos seus santos. Qual é o prejuízo que eu tenho no meu trabalho se eu me identificar como um discípulo? Pode me acarretar. O que isso pode me trazer? Eu não serei aceito pela sociedade. Pedro está aqui, tentando ser amigo da sociedade. Mas a sociedade, quando olha para ele, vê nele alguma coisa. Do porteiro aos mais próximos do sacerdote. Do porteiro àquele que viu o que Pedro fez com mal. E a mesma galo pode fazer. Jesus Cristo colocou. Identificação no momento exato. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Com Deus somos fracos. Aconteça o que acontecer, somos de Deus. O que o mundo
Fácil identificação. Nosso coração é sutil. E essas questões, elas são questões para o crente pensar. Negar por quê? Aí, evidente, algumas coisas está se apertando você. Passaporte, se você for lá, no centro de São Paulo, o cerco vai se apertar mais. Há um alinhamento para 2030, que a nossa Suprema Corte declarou com o ministro-chefe, de que eles estão alinhados a aquilo que as Nações Unidas para 2030. Entramos em 2022, há 8 anos do caos. Vai apertar muito mais. Ah, não, mas eu tenho passaporte. Eu tomei. Isso não vale. Vai ter que se matar. Mas por não ter um passaporte, não. Por ter Cristo. Então existem várias coisas que nós podemos ver e entender. Somos identificados. Omitir e esconder. Eles sabem que nós não somos do mundo. Eles sabem. É uma mensagem muito importante. A precisão de Jesus Cristo no tempo e no número de vezes. Em Lucas 22:34, eu repito, ele disse: digo-te, Pedro, que não só cantará o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. É o galo o problema? Não. O galo é o sininho, é o despertador. Na mente de Pedro, ele pecou contra Deus. Temos a Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor bendito, Senhor amado, eu quero te louvar. Exaltar o teu nome, meu Deus, porque nós pudemos mais uma vez estudarmos a tua palavra. Santa, viva, que é como martelo que esmiuça a pedra, que é como espada de 2 gumes que faz a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas. Eu sei que
Tenha o seu nome escrito no livro da vida. Tenha Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. E seja uma fiel testemunha de Jesus. E não negue. Antes dele ser